Traí meu marido, casei com meu amante, mas acho injusto que agora minha melhor amiga vive a vida que eu deixei para trás ao lado dele. Alguns anos atrás, eu, uma mulher de 34 anos, tinha o que a maioria das pessoas consideraria uma vida praticamente perfeita. Eu era casada com Lucas. Ele não era apenas um bom marido, ele era o marido. O tipo de homem que faz as pessoas dizerem: "Uau, você é tão sortuda." E eu era. Eu realmente era. Até minha melhor amiga desde a faculdade, Ashley, de 34 anos, costumava me lembrar de como eu era sortuda por tê-lo. Ela dizia: "Homens como Lucas não aparecem com frequência, sabe?" Ele era paciente, trabalhador e o melhor pai para nossa filha, Lily. Lucas chegava em casa depois de longas horas no trabalho de tia e ainda tinha energia para ler histórias de ninar para Lily ou ajudá-la a construir fortes de cobertores na sala de estar. Ele até fazia vozes diferentes quando lia para ela, e ela adorava isso. Eu era casada com Lucas, o tipo de homem com quem as pessoas sonham, o marido amoroso, um pai incrível para nossa filha, Lily, e uma das pessoas mais altruístas que já conheci. Ele trabalhava duro, mas ainda encontrava tempo para nós, fosse ajudando com a lição de casa da Lily, cozinhando o jantar ou até planejando pequenos passeios em família. A vida com ele era estável, reconfortante, honestamente, perfeita. Mas, pelo visto, perfeita não era suficiente para mim. Não sei exatamente quando começou, mas em algum momento comecei a me sentir inquieta, entediada, talvez. Odeio admitir isso, mas comecei a dar Lucas como certo. Ele era tão confiável, tão previsível, e eu me convenci de que precisava de mais emoção na minha vida. É ridículo quando penso nisso agora, porque essa previsibilidade era, na verdade, segurança e amor, mas na época eu era cega para isso. Naquela época, comecei a desabafar com Ashley. Eu dizia a ela que me sentia presa, como se todos os dias fossem iguais. Eu sei que Lucas é ótimo, eu dizia, mas às vezes parece que estou apenas seguindo o fluxo. Ashley sempre tentava me trazer de volta à realidade. Isso é o que acontece no casamento, ela me dizia. Você não está mais namorando, mas é sobre construir algo sólido. Eu a ouvia, mas as palavras dela não ficavam. Acho que eu não queria que ficassem. Foi então que Dylan entrou na minha vida. Dylan trabalhava em um pequeno café perto do meu escritório. Eu costumava ir lá durante os intervalos para o almoço e, no início, ele era apenas o cara simpático que fazia meu café. Ele tinha carisma, era confiante e cheio de histórias malucas. As pessoas pareciam adorá-lo, e ele sempre tinha uma multidão ao redor. Comparado a Lucas, Dylan era o oposto. Lucas era calmo, estável e não gostava de estar no centro das atenções. Dylan, por outro lado, era ousado e sempre o foco de tudo. E eu fui atraída por essa energia. No começo, eram apenas conversas casuais quando eu pegava meu café. Depois, viraram piadas internas. Uma vez, enquanto eu ria de uma história ridícula que ele estava contando sobre um cliente tentando pagar com dinheiro de banco imobiliário, ele se inclinou levemente, sorriu e disse: "Você tem uma risada ótima, sabia?" O jeito carismático dele de prender a atenção das pessoas e a maneira como sabia brincar com as palavras fizeram meu estômago revirar de um jeito que eu não sentia há anos. Foi como um turbilhão de borboletas e por um segundo, esqueci que era casada. Antes que eu percebesse, estava indo ao café todos os dias no horário de almoço. Não só pelo café, mas para vê-lo. Eu dizia a mim mesma que era inofensivo, apenas uma diversão no meio da minha rotina entediante. Mas, olhando para trás, sei que estava mentindo para mim mesma. A verdade é que eu gostava de como Dylan me fazia sentir desejada, especial e até um pouco rebelde. Lucas não me fazia mais sentir assim, mas, para ser justa, ele não precisava. Ele estava ocupado trabalhando duro e mantendo nossa família de pé, enquanto eu estava ocupada buscando uma emoção estúpida. As coisas escalaram mais rápido do que eu esperava. Dylan começou a me mandar mensagens fora do trabalho, apenas memes engraçados ou comentários sobre o meu dia. Parecia inocente no início, mas as mensagens ficaram mais flertantes com o tempo, e eu não interrompi. Na verdade, eu o incentivava. Era emocionante, como se eu estivesse vivendo uma vida dupla. Sei o quão horrível isso soa. Confie em mim, eu me odeio por isso agora. Eu mencionei Dylan para Ashley uma vez, casualmente, apenas contando alguma história engraçada que ele tinha me dito no café. Ele parece ser encrenca, ela disse com um sorriso meio irônico, mas, naquele momento, parecia inofensivo, então eu não dei muita importância.
Não contei a ela com que frequência eu ia ao café. O que eu ansiava por ver Dylan. Eu dizia a mim mesma que não era grande coisa. Um dia, Dylan me convidou para almoçar fora do café. Eu sabia que estava cruzando uma linha, mas aceitei mesmo assim. Ele era ridículo e exagerado, mas naquele momento parecia uma fuga da minha vida entediante com Lucas. Depois daquele almoço, as coisas começaram a sair do controle. Nós começamos a nos encontrar para almoçar com mais frequência, e eu me pegava sorrindo para o telefone sempre que recebia uma mensagem dele. Não sei exatamente quando as coisas se tornaram físicas, mas sei que foi completamente culpa minha. Dylan não me pressionou. Se houve alguém que deu o primeiro passo, fui eu. Lembro-me de me sentir eufórica e viva, como se estivesse quebrando todas as regras que me prendiam. A culpa estava lá, com certeza. Eu via Lucas em casa, ajudando Lily com a lição de matemática ou dobrando roupa sem reclamar, e eu me sentia a pior pessoa do mundo, mas quanto mais ouvia Dylan, mais eu sentia que estava atraindo Lucas dentro do próprio casamento. Eu me convenci de que merecia ser feliz, de que merecia aquela liberdade. Uma noite, tudo desabou. Eu disse a Lucas que precisava trabalhar até tarde, o que não era incomum. Ele não questionou porque confiava completamente em mim. Naquela noite, fui até o apartamento de Dylan. Era um pequeno e bagunçado estúdio que cheirava a café velho e colônia barata. Não era nada glamouroso, mas naquele momento parecia excitante. Quando cheguei em casa, Lucas estava me esperando. Ele estava sentado no sofá, segurando minha bolsa de trabalho. Meu estômago despencou porque eu sabia que havia deixado a bolsa em casa. Na pressa de encontrar Dylan, tentei agir normalmente, dizendo que estava cansada e precisava tomar um banho, mas Lucas não comprou a desculpa. Esqueceu algo? Ele perguntou, com a voz calma, mas afiada. Ele despejou o conteúdo da minha bolsa no chão, e lá estava um recibo do café com data e hora daquela noite. Meu coração começou a disparar enquanto eu tentava inventar uma desculpa, mas não consegui pensar em nada. Quem é ele? Lucas perguntou, com um tom assustadoramente firme. Ele não estava gritando ou acusando, ele apenas queria a verdade, e eu não consegui dar isso a ele. Fiquei ali parada, congelada, enquanto o peso das minhas ações me atingia como um caminhão. Lucas não me pressionou por respostas. Ele não gritou nem perdeu a paciência. Ele simplesmente se levantou, olhou direto nos meus olhos e disse: "Eu confiava em você." Depois, ele subiu as escadas sem dizer mais nada. Lembro-me de ficar ali na sala de estar, sentindo uma mistura de culpa, pânico e, vergonhosamente, alívio. Uma parte pequena e egoísta de mim pensou: pelo menos o segredo já saiu, mas eu nem conseguia começar a processar o que tinha acabado de fazer com minha família. Os dias depois que Lucas me confrontou foram um borrão. Ele não disse muito e, honestamente, isso era pior do que gritar. Ele se movia pela casa como um fantasma, fazendo suas tarefas usuais, ajudando Lily com o trabalho da escola e até cuidando das coisas que eu tinha negligenciado. Mas ele não falava comigo, a menos que fosse absolutamente necessário. Eu não sabia o que fazer. Uma parte de mim queria confessar, pedir desculpas, implorar para ele me perdoar. Mas outra parte de mim achava que finalmente tinha me libertado da vida previsível da qual eu estava tão cansada. Convenci-me de que aquela era minha chance de recomeçar, de encontrar a felicidade que achava que estava faltando. A verdadeira mudança aconteceu quando Lucas me chamou para conversar uma noite, depois que Lily já estava dormindo. Sua voz era calma, mais distante, e eu podia perceber que ele havia passado dias pensando no que iria dizer. "Acho que o melhor é nos separarmos", ele disse, olhando direto nos meus olhos. Eu não discuti, não chorei, não implorei, nem tentei consertar as coisas. Em vez disso, senti como se estivesse esperando que ele dissesse essas palavras. Ele não perguntou sobre Dylan, nem me pressionou por detalhes, apenas disse que ficaria até resolvermos a logística da separação. Aqui está a verdade, eu me senti aliviada. Odeio admitir isso agora, mas na época eu realmente achava que estava fazendo a coisa certa. Achei que estava libertando Lucas para encontrar alguém que o apreciasse e disse a mim mesma que finalmente teria a liberdade que estava ansiando. Algumas semanas depois, entramos com o pedido de divórcio. Lucas não brigou comigo por nada, exceto pela guarda de Lily. Ele queria a guarda compartilhada, mas eu insisti pela guarda total. Disse ao tribunal que eu era a principal responsável por cuidar da Lily, que eu tinha flexibilidade para atender às suas necessidades e que ela estaria melhor ficando comigo em tempo integral. Lucas não discutiu muito, ele apenas disse:
se isso for o melhor para ela, eu respeito. Na época, vi isso como ele desistindo, como prova de que ele não se importava o suficiente para lutar por ela. Agora percebo que ele estava tentando manter as coisas civilizadas pelo bem da Lily. Depois que os papéis foram assinados e Lucas se mudou, achei que finalmente me sentiria livre. Dylan se mudou comigo algumas semanas depois e, no começo, era exatamente o que eu achava que queria. Passávamos nossos dias rindo, assistindo a filmes, fazendo o que quiséssemos. Ele me fazia sentir jovem e despreocupada, como se eu estivesse vivendo a vida que senti que havia perdido. Lily, no início, não parecia se importar. Ela era muito jovem para entender completamente o que estava acontecendo, e Dylan se esforçava para ser gentil com ela. Ele trazia pequenos presentes ou brincava com ela durante o jantar. Eu me convenci de que estávamos construindo um novo tipo de família, uma que seria tão boa quanto a que eu havia deixado para trás. Mas as coisas começaram a mudar rapidamente. A atitude despreocupada de Dylan, que eu antes achava tão emocionante, começou a parecer irresponsável. Ele tinha dificuldade em manter um emprego e sempre tinha uma desculpa para isso não ser culpa dele. O gerente era um idiota, os horários não funcionavam para ele. Ele pulava de um trabalho para outro, nunca ficando mais de 1 ou 2 meses em cada lugar. No início, eu ignorei, disse a mim mesma que não era grande coisa porque eu tinha um trabalho estável e podíamos nos virar com meu salário. Mas então as contas começaram a se acumular. As histórias divertidas de Dylan se transformaram em reclamações constantes sobre como a vida era injusta, e o charme dele começou a desaparecer. Lily começou a perceber a tensão. Ela fazia perguntas como: por que o Dylan não vai trabalhar? Ou, por que ele está sempre cansado? Eu não sabia como responder sem inventar desculpas, então evitava o assunto. O ponto de ruptura veio quando Dylan pediu dinheiro emprestado para pagar a prestação do carro. Ele prometeu que me devolveria assim que recebesse o próximo salário, mas esse salário nunca chegou. Em vez disso, ele gastou dinheiro em um novo console de videogame para desestressar. Quando o confrontei, ele riu e disse: "Você está se estressando à toa." Estamos bem. Não estávamos bem. Eu estava drenando minhas economias para pagar o aluguel, as compras e a creche, enquanto Dylan passava os dias jogando videogame e reclamando de como o mundo era contra ele. Comecei a me ressentir dele, mas não sabia como resolver isso. Eu sentia que tinha me encurralado e que não havia saída. Não podia voltar para Lucas e admitir que tinha cometido um erro, e não podia deixar Dylan sem transformar minha vida em um caos ainda maior. Uma noite, depois de um dia particularmente estressante no trabalho, cheguei em casa e encontrei Dylan desmaiado no sofá, cercado por embalagens vazias de comida para a viagem. Lily estava sentada no chão, fazendo a lição de casa sozinha. "Cadê o Dylan?" perguntei a ela. Lily olhou para mim e disse: "Ele disse que estava cansado." Algo em mim se quebrou. Naquele momento, percebi que essa não era a vida que eu queria para Lily. Eu a tirei de uma casa estável e amorosa e a coloquei no meio do caos. E para quê? Por um homem que nem se dava ao trabalho de ajudá-la com a lição de casa. Eu queria ligar para Lucas, implorar que ele me perdoasse e nos aceitasse de volta, mas não consegui. Eu estava com muita vergonha, com muito medo de enfrentar as consequências das minhas ações. Em vez disso, enterrei meus sentimentos e tentei fazer as coisas funcionarem com Dylan. Disse a mim mesma que as coisas iam melhorar, que ele só precisava de tempo para se recompor, mas no fundo, eu sabia que estava mentindo para mim mesma novamente. A liberdade que eu queria tão desesperadamente havia se transformado em uma prisão criada por mim mesma. E o pior de tudo era que eu não tinha ninguém para culpar além de mim mesma. Eu não sabia como lidar com isso. Lily estava pedindo pelo pai cada vez mais, e toda vez que ela mencionava ele, era como se alguém estivesse torcendo uma faca no meu peito. Ela fazia perguntas como: por que o papai não vem mais aqui, ou posso ligar para ele? Nunca a impedi de ligar para ele, mas quando ela o fazia, a voz de Lucas era tão calorosa e firme, o completo oposto do caos que eu tentava esconder. Eu podia perceber que Lucas sentia falta dela, mesmo que ele nunca dissesse isso diretamente. Ele não precisava. Ele sempre fazia questão de falar com Lily, não importava o que estivesse acontecendo. E isso me fazia sentir ainda pior toda vez que ouvia suas conversas. Enquanto isso, Dylan não estava cumprindo o papel que eu imaginei que ele teria. Quando pensei nessa nova vida, imaginei que ele seria um parceiro divertido, engajado e um padrasto legal. Em vez disso, ele passava a maior parte do tempo no sofá,
rolando o celular ou jogando videogame, deixando-me sobrecarregada com o trabalho, as contas e as necessidades de Lili. Uma noite, tudo chegou ao limite. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho, exausta, apenas para descobrir que Dylan não havia feito absolutamente nada o dia todo. A pia estava cheia de louça suja, o dever de casa de Lili não tinha sido tocado, e Dylan estava no sofá, cercado por embalagens de snacks. Eu explodi. Você pode me ajudar pelo menos uma vez? Eu não posso fazer tudo sozinha. Ele apenas deu de ombros, como se eu estivesse exagerando. Você foi quem quis tudo isso. Eu não me inscrevi para ser uma babá. A palavra babá me atingiu como um tijolo. Lili não era alguma criança aleatória, ela era minha filha. Nossa família não deveria ser uma tarefa para ele. Acabei me trancando no banheiro e chorando porque não queria que ele me visse daquele jeito. No dia seguinte, Lili me perguntou por que Dylan nunca ajudava com o dever de casa. Ela não estava sendo maldosa, só curiosa. Eu não tinha uma resposta, então mudei de assunto, mas não consegui afastar a culpa que estava se acumulando dentro de mim. Isso não era o que eu tinha prometido a ela quando lutei pela guarda naquela noite. Depois que Lili foi para a cama, decidi ligar para Lucas. Eu não falava com ele diretamente há meses, desde a audiência de custódia. Ele atendeu no terceiro toque, e ouvir sua voz foi uma mistura de alívio e vergonha. O que está errado? Ele perguntou, pulando as formalidades. Ele sempre soube quando algo estava errado. Eu não consigo mais fazer isso, desabafei. Cometi um erro, Lucas, um grande erro. Achei que queria essa vida, mas não percebi o quão boa era minha vida com você. Eu preciso de ajuda, Lili precisa de você. Houve uma longa pausa, e eu podia ouvi-lo suspirar do outro lado da linha. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, com a voz calma, mas distante. Eu não estava preparada para essa pergunta, eu não sabia o que queria. Talvez eu achasse que ele diria que viria correndo de volta, que me perdoaria e que resolveríamos tudo. Em vez disso, ele esperou que eu explicasse, e quando não consegui, ele finalmente disse: eu sempre estarei aqui para Lili, mas não posso consertar isso para você. Você fez suas escolhas. As palavras dele doíam. Tentei explicar, dizer o quanto estava arrependida, mas ele me interrompeu. Você não precisa se desculpar comigo, você precisa descobrir como ser a mãe que Lili merece. A conversa terminou logo depois disso, e eu fiquei sentada olhando para o telefone, me sentindo mais perdida do que nunca. Lucas não gritou comigo, não me insultou. Ele nem parecia estar com raiva, ele apenas soava acabado. No dia seguinte, tentei colocar um sorriso no rosto por Lili, mas estava desmoronando por dentro. Eu tinha perdido a única pessoa que sempre foi minha rede de segurança e sabia que tinha jogado tudo fora por alguém que nem se importava comigo ou com minha filha. Dylan, é claro, não tinha ideia da ligação. Ele passou a noite reclamando de como a busca por emprego dele não estava indo a lugar nenhum e como o mundo estava contra ele. Uma semana depois, coloquei Lili no carro e dirigi por 2 horas até a nova casa de Lucas. Eu não liguei antes porque sabia que ele não concordaria em me encontrar se eu fizesse. Quando bati na porta, ele parecia surpreso ao nos ver. Lili correu para ele e o abraçou com força, e eu queria abraçá-lo também, mas não consegui. Sentamos na sala de estar dele, e eu despejei meu coração. Contei a ele sobre Dylan, as contas, o estresse e como eu me arrependia de tudo. Eu sei que não mereço, mas preciso da sua ajuda. Quero fazer as coisas certas pelo bem da Lili, eu disse, tentando segurar as lágrimas. Lucas ouviu pacientemente, mas sua expressão não mudou. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Sinto muito que você esteja passando por isso, ele disse. Mas eu não posso ser a solução para os seus problemas. Lili é minha prioridade e sempre será. Mas você e eu, esse capítulo acabou. Eu implorei para ele reconsiderar, para me deixar provar que poderia mudar. Até sugeri que tentássemos terapia, mas ele se manteve firme. Você fez sua escolha e eu fiz a minha. Lili precisa de estabilidade, e isso não vai vir de nós fingindo que podemos voltar ao que tínhamos. Dirigir para casa naquela noite, sentindo que tinha atingido o fundo do poço. Dylan estava dormindo no sofá quando cheguei, completamente alheio ao que tinha acabado de acontecer. Eu olhei para ele e percebi que não aguentava mais nem olhar para ele. Eu tinha jogado fora um cavalheiro e uma vida estável por isso, por alguém que nem se importava o suficiente para pegar suas próprias coisas. Agora me sinto confusa e absolutamente de coração partido.
Preciso de ajuda de alguém que me segure e diga que vai ficar tudo bem. Só consigo imaginar Lucas fazendo isso porque ele era o ombro no qual eu me apoiava sempre que me sentia perdida, mas agora ele nem atende mais minhas ligações. Eu não sei o que fazer. Deveria tentar convencer Lucas a pensar em nós novamente? Talvez ele ainda tenha sentimentos por mim, quem sabe? Me digam o que vocês acham, e eu mantenho vocês atualizados. Atualização. Oi, pessoal. Eu não esperava que as coisas saíssem tanto do controle. Na verdade, está pior do que eu poderia imaginar. Depois daquela noite com Lucas, quando ele basicamente fechou a porta para qualquer chance de consertar as coisas entre nós, eu voltei para casa completamente destruída. Sentia como se não tivesse mais opções, nenhuma direção e nenhum caminho de volta para algo normal. Na manhã seguinte, acordei ao som de Dylan gritando com a televisão. Ele estava jogando um de seus jogos online, completamente alheio ao caos em que nossa vida havia se tornado. Sentei-me na beira da cama, olhando para os destroços ao meu redor. A pia estava cheia de pratos sujos, contas não abertas estavam espalhadas pelo balcão, e pilhas de roupas sujas estavam jogadas num canto, esquecidas. Essa era a minha vida agora. Era sufocante, e eu não fazia ideia de por onde começar. Até Lily ainda estava dormindo. Decidi tentar conversar com o Dylan mais uma vez. Disse a ele que precisávamos criar um plano, que eu não podia continuar carregando tudo sozinha. Ele mal olhou para mim e murmurou: "Estou tentando, tá? Você acha que eu gosto de estar preso assim?" O tom dele era defensivo, indiferente, e isso me fez sentir insignificante. Eu queria discutir, exigir que ele tomasse uma atitude, mas simplesmente não tinha energia. Deixei passar porque brigar com ele parecia inútil. Mas as coisas não apenas continuaram ruins, elas pioraram. Dylan se tornou mais retraído, mais irritável e completamente desmotivado. Ele prometia procurar um emprego, mas, em vez disso, passava horas preso aos jogos ou rolando o celular. Enquanto isso, eu estava trabalhando cada vez mais para manter as luzes acesas. Todos os dias, eu chegava em casa mais exausta do que no dia anterior, e toda vez que via Dylan largado no sofá, como se ele não tivesse uma preocupação no mundo, sentia meu ressentimento crescer. Então vieram os cobradores de dívidas. Meus cartões de crédito estavam no limite, e as ligações eram incessantes. Cada vez que meu telefone vibrava, meu estômago afundava. Dylan parecia não se importar. "Diz para eles que você vai pagar depois", ele dizia, dando de ombros, como se isso fosse apenas um pequeno inconveniente e não uma crise completa. Foi nesse momento que percebi o quão alheio ou em negação ele estava sobre a situação em que nos encontrávamos. Uma noite, depois de mais uma discussão acalorada sobre dinheiro, Dylan saiu batendo a porta. Eu não sabia para onde ele foi, sinceramente, não me importei. Eu me sentei no silêncio, sentindo-me completamente presa. Não podia voltar para Lucas, não podia continuar vivendo assim, e não podia fingir que Dylan mudaria magicamente. Quando ele finalmente voltou, horas depois, algo estava errado. Ele estava nervoso, os olhos inquietos, como se esperasse que alguém arrombasse a porta a qualquer momento. No início, achei que ele estivesse bêbado ou drogado, mas era pior do que isso. Ele admitiu que havia pegado dinheiro emprestado de pessoas suspeitas, uma gangue ou agiotas, eu não tinha certeza, e agora ele devia muito dinheiro. Quando pressionei por detalhes, ele minimizou, dizendo: "Tá tudo bem, eu vou resolver." Mas ele não resolveu. Alguns dias depois, essas pessoas começaram a aparecer em casa, batiam na porta gritando para Dylan sair. Às vezes, ele nem estava em casa, e eu tinha que enfrentá-la sozinha. Era aterrorizante. Comecei a manter as cortinas fechadas e disse a Lily para nunca atender a porta. Minha ansiedade estava nas alturas, e cada batida fazia meu coração disparar. Então, Dylan conseguiu piorar tudo. Uma noite, depois de outra briga sobre dinheiro, ele tirou um pequeno saco de pílulas e disse: "Você precisa relaxar. Toma uma." Eu deveria tê-lo expulsado naquele momento, deveria ter dito para ele ir embora e nunca mais voltar. Mas eu estava tão estressada, tão desesperada por algum tipo de alívio, que não fiz isso. Eu tomei a pílula, só uma. Aquela rapidamente virou 2, depois 3. Antes que eu percebesse, eu estava usando regularmente. Tornou-se minha maneira de lidar com tudo, de anestesiar o estresse constante e a vergonha. Dylan, claro, incentivou. Ele agia como se fosse algo que estávamos fazendo juntos, como se fosse normal.
Eu me odiava por isso, mas parar parecia impossível. Sempre que tentava parar, a ansiedade voltava com tudo, e eu cedia. Lily percebeu. No começo, ela não disse nada, mas eu via nos olhos dela a preocupação, a confusão. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que algo não estava certo. Ela começou a se afastar de mim, passando mais tempo no quarto ou pedindo para dormir na casa de uma amiga. Isso partia meu coração toda vez que ela me olhava como se não reconhecesse mais quem eu era. Eu continuava dizendo a mim mesma que pararia, que me reorganizaria e colocaria minha vida nos eixos. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. O estresse, a culpa, a vergonha, tudo parecia insuperável, e toda vez que eu tentava parar, acabava caindo de novo. Uma noite, depois que Lily foi para a cama, peguei o telefone e liguei para Ashley. Ela sempre foi a pessoa em quem eu podia confiar, que sempre ouvia, mesmo quando eu era um desastre total. Ela estava distante ultimamente, mas achei que fosse só por estar ocupada, como sempre ficava com o trabalho. Não pensei muito nisso. Quando ela atendeu, comecei a desabafar imediatamente. Contei tudo a ela, como Dylan não estava contribuindo, como os cobradores de dívidas estavam ficando mais agressivos, como eu estava lutando para parar de usar as pílulas. Eu não sei mais o que fazer, eu disse, tentando segurar as lágrimas. Sinto que estou me afogando, e Lily, ela está percebendo. Eu não consigo nem olhar para ela sem me sentir a pior mãe do mundo. Ashley ficou em silêncio por um momento, e quando finalmente falou, sua voz era cuidadosa e medida. Você precisa de ajuda, ajuda de verdade, não só conversar comigo. Já pensou em reabilitação ou terapia? Eu ignorei. Eu não tenho tempo para isso, só preciso que as coisas se acalmem e então eu resolvo. Estou tentando, Ash. De verdade. Houve uma pausa longa, então ela disse algo que fez meu estômago revirar. Eu não posso mais guardar isso para mim, tenho que contar para Lucas. Meu coração disparou. O quê? Não, você não pode, Ashley, por favor, eu estou resolvendo. Não preciso que ele apareça e torne tudo pior. Não é sobre você, ela retrucou, com a voz afiada. É sobre a Lily. Ela é uma criança e está presa no meio dessa bagunça. Você mesma disse que está lutando para parar. O que acontece se as coisas piorarem? Se ela acabar se machucando? Eu não posso ficar sentada e não fazer nada. Eu perdi o controle, gritei, implorei, acusei-a de me trair, mas Ashley não cedeu. Eu amo você, ela disse, suavizando a voz, mas eu amo a Lily também, e agora ela é quem precisa de ajuda. Sinto muito, mas não posso ignorar isso. Quando a ligação terminou, fiquei sentada no sofá, tremendo. Minha mente estava cheia de "e se", o pavor sobre o que aconteceria quando Lucas descobrisse me consumia. Eu sabia que Ashley não mentiria ou amenizaria nada. Ela colocaria tudo à tona, e Lucas não deixaria passar. Passei os dias seguintes em um estado de pânico, verificando obsessivamente o telefone, esperando uma ligação ou mensagem dele, mas não houve nada, apenas silêncio. A espera é insuportável. Não sei se ele está planejando algo ou se Ashley ainda não contou. Então aqui estou eu, escrevendo aqui, esperando que vocês possam me dizer o que fazer. Estou sem opções, estou completamente devastada e com medo. Atualização. Oi, pessoal, aqui está a atualização. Embora eu não esteja no clima para isso, pelo menos colocar isso para fora pode aliviar um pouco o peso no meu peito. As consequências foram devastadoras. 2 dias após minha ligação com Ashley, Lucas apareceu em casa. Eu nem ouvi o carro dele chegando, apenas uma batida forte na porta, que fez meu coração disparar. Quando abri a porta e o vi parado ali, congelei. Ele parecia calmo, mas era o tipo de calma que faz você sentir como se o chão sob seus pés estivesse prestes a desmoronar. Ele não disse nada a princípio, apenas olhou por cima do meu ombro para dentro da casa. Eu sabia o que ele estava vendo, a bagunça, o caos, a vida que eu deixei desmoronar. Finalmente, ele falou: onde está a Lily? Eu gaguejei algo sobre ela estar no quarto, mas ele não esperou que eu terminasse. Passou por mim e foi procurá-la. Eu segui, com o coração batendo forte no peito, mas não sabia o que dizer ou fazer. Quando ele saiu do quarto dela, alguns minutos depois, Lily estava segurando uma pequena mochila com algumas coisas, parecendo confusa e assustada. Mamãe? Ela perguntou, com a voz trêmula. Eu tentei tranquilizá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas Lucas me interrompeu. Ela vai comigo, disse ele,
com a voz firme e inabalável. Não, Lucas, por favor, implorei, colocando-me na frente dele. Você não pode simplesmente levá-la de mim. Vamos conversar sobre isso? Eu vou consertar tudo, eu prometo. Ele me olhou, e pela primeira vez eu vi o quanto ele estava zangado e decepcionado. Não, ele disse, com a voz baixa, mas cortante. Você teve suas chances. Não vou deixá-la ficar aqui enquanto você tenta descobrir como se recompor. Eu implorei, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ele não cedeu. Ele abriu a porta e saiu com Lili segurando sua mão. Ela olhou para trás, os olhos cheios de confusão e medo, e parecia que meu coração estava sendo arrancado do meu peito. Depois que eles foram embora, desabei no chão. Tentei ligar para Lucas, mandei mensagens e e-mails, qualquer coisa para fazê-lo me ouvir. Prometi que procuraria ajuda, que faria o que fosse necessário para consertar tudo, mas ele não respondeu nenhuma vez. Agora estou sentada nesta casa vazia, cercada pela bagunça que eu mesma criei, me perguntando se algum dia serei capaz de consertar isso. Eu perdi tudo, meu casamento, minha estabilidade, minha filha. E a pior parte é saber que tudo isso foi culpa minha. Atualização. Oi, já faz um tempo desde a última vez que postei aqui. Fiquei presa na confusão que é a minha vida. Já se passou um mês desde que Lucas saiu de casa com Lili, e eu não consigo parar de pensar naquele dia. O silêncio nesta casa tem sido sufocante. Passei horas encarando o meu telefone, esperando uma resposta de Lucas. Qualquer coisa que me dissesse como Lili está, ou até mesmo algo que dissesse que ele me odeia, mas nada. É como se eu tivesse sido apagada das vidas deles. Tenho tentado me manter de pé, mas cada dia parece mais difícil que o anterior. Comecei a fazer terapia, uma sugestão de Ashley antes de tudo isso acontecer, mas parece tarde demais. Meu terapeuta continua dizendo que preciso focar em reconstruir a mim mesma antes de tentar reconstruir qualquer outra coisa, mas honestamente, isso parece impossível quando a única coisa que quero é ter Lili de volta. Alguns dias atrás, finalmente desabei e decidi tentar entrar em contato com Ashley novamente. Eu não falava com ela desde nossa discussão e não tinha certeza se ela sequer atenderia, mas eu precisava tentar. Liguei para ela e, para minha surpresa, ela atendeu depois de alguns toques. Oi, eu disse, com a voz trêmula. Eu sei que tenho sido um desastre ultimamente, mas só preciso conversar. Ela suspirou do outro lado da linha. Sobre o que você quer falar? Tudo, eu disse. Estou tentando melhorar, comecei a fazer terapia, sei que fui horrível com você, mas preciso saber. Você ouviu algo de Lucas? Ele disse algo sobre a Lili? Houve uma longa pausa, e eu podia ouvir sua respiração, como se estivesse tentando descobrir como responder. Finalmente, ela disse, precisamos conversar pessoalmente. Você pode vir até aqui? Eu fiquei surpresa, até aliviada. Sim, claro, respondi rapidamente, já pegando minhas chaves. Quando cheguei ao apartamento dela, ela abriu a porta e me deu um pequeno sorriso hesitante. Eu podia ver que ela não estava exatamente feliz em me ver, mas pelo menos estava disposta a me ouvir. Sentamos, e eu despejei tudo o que estava guardando, a terapia, como estou tentando me manter limpa, como sinto tanta falta da Lili que chega a doer fisicamente. Ashley ouviu em silêncio, a expressão dela indecifrável. Quando finalmente parei, ela disse, fico feliz que você esteja tentando colocar sua vida nos eixos, mas tem algo que você precisa saber. Meu estômago se apertou. O quê? Eu perguntei, hesitante. Ela respondeu, Lucas e eu temos conversado muito ultimamente sobre tudo, sobre Lili, sobre você, e agora estamos juntos. Fiquei encarando-a, tentando processar o que ela acabou de dizer. O que você quer dizer? Juntos? Quero dizer que estamos namorando, ela respondeu. Não foi planejado e não aconteceu de imediato, mas depois que tudo veio à tona, nos reconectamos. Aconteceu. Senti como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Minha melhor amiga, minha única amiga, agora estava com meu ex-marido, o homem por quem eu ainda estava apaixonada. Você só pode estar brincando, eu disse, com a voz tremendo. Como você pode fazer isso comigo, Ashley? Depois de tudo pelo que passei? A expressão dela endureceu. Isso não é sobre você, é sobre Lucas e Lili. Eles precisam de estabilidade, e eu posso dar isso a eles. Não fui eu quem destruiu suas vidas, foi você. As palavras dela cortaram fundo, mas eu não tinha como argumentar contra elas. Ela estava certa.
Eu era responsável por ter destruído tudo, e agora ela estava assumindo o controle e juntando os pedaços. Eu confiei em você, eu disse fracamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tentei te ajudar, ela retrucou. Te dei todas as chances para mudar as coisas, e você não fez nada. Lucas merece alguém que realmente possa estar lá por ele e pela Lily. Saí do apartamento dela me sentindo entorpecida. Nem mesmo chorei no caminho de volta para casa. Eu estava atordoada. Quando finalmente voltei para casa, tudo me atingiu de uma vez. Sentei no sofá, chorando tão forte que mal conseguia respirar. Ashley tinha sido meu apoio por anos, e agora ela estava com um homem que eu mesmo havia descartado. Uma parte de mim queria descontar, ligar para Lucas e gritar com ele por seguir em frente tão rapidamente. Mas o que isso resolveria? Ele não me devia nada. Eu não tinha o direito de estar com raiva ou com ciúmes, não depois de tudo que eu fiz. Em vez disso, descontei minha frustração em Dylan. Quando cheguei em casa, ele estava sentado no sofá, como sempre, cercado pela bagunça habitual de embalagens de snacks e latas vazias. Ele nem sequer olhou para mim quando entrei. Aquilo foi a gota d'água. Isso é tudo culpa sua, gritei, batendo a porta atrás de mim. Você não fez nada além de me arrastar para baixo desde o dia em que te conheci. Dylan olhou para mim, surpreso no começo, mas então ele sorriu, aquele sorriso sarcástico, como se achasse graça na situação. Ah, lá vem você, ele disse, recostando-se no sofá e cruzando os braços. Vai me culpar pelos seus problemas? Muito maduro. Eu não me importei mais. Você é um perdedor, Dylan. Você não fez nada além de sugar tudo de mim enquanto eu tentava manter tudo em pé. Você acha que isso é uma piada? Minha vida está arruinada por sua causa. Ele riu na minha cara, uma risada cruel e vazia que fez meu sangue ferver. Sua vida já estava arruinada antes mesmo de eu aparecer. Não jogue sua bagunça em mim. Foi você quem destruiu tudo. Você traiu seu marido, deixou sua vida sair de controle. Não haja como se eu fosse o motivo pelo qual sua filha foi levada. Aquilo doeu mais do que eu queria admitir. Eu fiquei ali tremendo de raiva, mas não sabia como responder porque, no fundo, sabia que ele não estava totalmente errado. Saia, eu disse, com a voz trêmula. Saia da minha casa. Dylan se levantou imponente, e por um segundo pensei que ele realmente fosse me ouvir, mas então ele deu de ombros e disse, não, acho que é você quem deve sair. Você tem sorte de eu ter te deixado ficar tanto tempo. Antes que eu pudesse responder, ele pegou minha bolsa do balcão, colocou algumas das minhas coisas dentro dela e a jogou para mim. Leve seu drama para outro lugar, ele disse, sorrindo novamente. Eu não tenho tempo para isso. Eu queria gritar, brigar, mas senti as lágrimas subirem aos meus olhos. Peguei a bolsa e saí sem dizer mais nada, nem peguei tudo, só o que pude carregar. Me senti como um fantasma, flutuando para fora da casa que um dia pensei que seria meu novo começo. Passei a próxima hora dirigindo sem rumo, tentando descobrir para onde ir. Eu não podia ir até Lucas, não depois de tudo que aconteceu. Não podia voltar para Ashley, nem queria. Então liguei para uma velha amiga, alguém com quem eu não falava havia anos. Estava morta de vergonha, mas implorei para que ela me deixasse dormir no sofá dela. Agora estou aqui, dormindo no sofá dessa amiga, tentando descobrir como reconstruir minha vida. Ela é gentil, mas dá para ver que está desconfortável em me ter aqui. Eu não a culpo, eu também não gostaria de mim aqui. Não consigo parar de imaginar Ashley e Lucas juntos, felizes e estáveis, enquanto eu estou presa nesse caos que eu mesma criei. Fico pensando se Lily gosta mais de Ashley agora, se ela vê como a mãe que gostaria que eu tivesse sido. Esta manhã, finalmente criei coragem para enviar um e-mail para Lucas. Não mencionei Ashley, não consegui. Só perguntei como Lily estava e se havia alguma chance de vê-la em breve. Passei horas olhando para minha caixa de entrada, atualizando-a repetidamente, esperando por uma resposta. Quando finalmente chegou, minhas mãos tremiam enquanto eu abria. Era curto, apenas algumas linhas, Lily está bem. Ela está feliz e se ajustando às mudanças. No momento, acho melhor você focar em si mesma e melhorar. Antes de discutirmos visitas. Eu vou mantê-la atualizada. Eu li e reli o e-mail,
tentando encontrar algum significado oculto, algum vislumbre de esperança. Mas estava claro, Lucas não estava pronto para me deixar voltar para a vida deles. E por que estaria? Ele tem Ashley agora. Ele não precisa de mim. E eu me sento aqui no vazio que criei, percebendo que a liberdade que persegui não era nada além de um bilhete só de ida para perder tudo que realmente importava. Eu tinha uma vida de verdade, e joguei tudo fora por nada. Se você gostou do vídeo, não esquece de comentar o que achou e seguir para mais histórias.